Notícia boa. Boa. Cada vez mais perto o Brasileirão, os jogadores, inclusive licenciados, estarem no EAFC 26, o novo FIFA 26. Não é mais FIFA porque o acordo entre a entidade máxima do futebol e a EA Sports simplesmente expirou há alguns anos. Então é esse nome ridículo, EAFC, mas eu ainda chamo de FIFA, tá? Foda-se. É o FIFA. A questão é, se o FIFA 26 tiver os clubes brasileiros, eu vou comprar. Vou gastar os 300 conto lá que custa essa merda e vou comprar. Mas, da onde eu tiro essa informação? Vamos aqui a Itatiaia, Felipe, que tem novidades sobre o assunto. Bora. Brasileirão no EAFC 26, federação busca acordo para uso de imagens dos jogadores. A possível volta do Brasileirão ao EAFC 26, mais conhecido como FIFA 26, ganhou novos desdobramentos nessa semana. Em entrevista a Itatiaia, o presidente da Federação Nacional dos Atletas de Futebol Profissional, FENAPAF, Jorge Borsato, revelou avanços significativos nas articulações que envolvem o uso da imagem dos jogadores brasileiros na franquia de futebol mais popular do mundo. Segundo o mandatário, já há conversas com representantes da LFU e também uma articulação internacional com a FIFPro, a Federação Internacional dos Atletas Profissionais, para garantir que os direitos dos jogadores sejam respeitados em um possível retorno oficial da Liga Nacional do Game. Vamos lembrar uma coisa, o Brasil e os jogadores licenciados saíram do FIFA porque a Lei Pelé prevê que o jogador é dono do seu direito de imagem. Isso deu brecha jurídica para que jogadores processassem a EA Sports individualmente, como foram os casos do goleiro Marcos, do goleiro Vanderlei, entre outros, e que ganharam esses processos. E a partir de então, a EA Sports resolveu abandonar a Liga Brasileira e, por fim, o licenciamento desses jogadores. Até fechou alguns times brasileiros, seus uniformes, aquela coisa toda, mas os jogadores eram absolutamente genéricos. E é a mesma coisa que não ter. É melhor, inclusive, não ter. Você colocar lá, escolher o Santos, aí ataque, Landinho e Roberto Santos, assim. Nossa, é meio isso é broxante demais, cara. Não dá. Não dá pra jogar videogame assim, não dá. E aí, assim, gente, ó, desculpa, mas que essa FENAPAF aí crie juridicamente e colhe a assinatura dos jogadores para impedir que eles processem com base na Lei Pelé, que está totalmente desatualizada, essa é a verdade, que eles processem o EA Sports depois, porque assim, esse é porque isso aqui não é sobre dinheiro, isso aqui é marketing. O cara ter... O Vanderlei, o Marcos acharam que temos que ser pagos. Meu irmão, você está sendo jogado, né? Com um monte de gente que está conhecendo o seu trabalho, velho. Crianças, pessoas da nova geração. Né, é de uma burrice... Burrice extrema. Extrema. Nossa, então, assim, bizarro. Que os jogadores da nova geração... Eu acho que, cara, esses jogadores da nova geração entendem um pouco mais isso, porque eles nasceram jogando. Diferente do Marcos, que jogava futebol de botão. Então... Talvez nem saiba jogar videogame. Nem saiba jogar videogame. Ele mesmo falou que os caras ficavam jogando lá e ele não sabia jogar. Então, assim, o cara não faz a menor ideia do que é isso. Da importância disso. Então, eu acho que esses jogadores da nova geração, eles têm que ter um pouco... Eu acho que eles já têm um pouco isso na cabeça. Espero que seja isso amarrado juridicamente para dar segurança para a EA Sports. Os caras não processam a galera, por exemplo, do Bomba Pet, assim, que faz a face deles... perfeitamente. Mas, Felipe, isso é pirataria, né? A Bomba Pet é pirataria. A Bomba Pet não é licenciado, velho. Aí você tá viajando. Não, mas aí mesmo pirata não é passível de processo? Não, já é pirata o bagulho, cara. Quem tem que processar o Bomba Pet é a EA Sports. Mas não vai fazer isso. O bagulho vende em camelô, jogo de PlayStation 2, cara. Não, ainda tem de PlayStation 4, não tem? Não sei, cara. Mas isso é um mod, isso não tem nada a ver. Mas enfim, ó, segundo o mandatário, já a conversa que eu já li, a entidade brasileira mantém diálogo ativo com a presidência da FIFPro América, com quem discutiu parâmetros regionais sobre o uso de imagem dos jogadores em jogos eletrônicos. Essa articulação internacional é fundamental para garantir que os atletas que atuam no Brasil não fiquem em desvantagem em relação a colegas de outras partes do mundo. Ou seja, isso é bem legal também. Porque se eu entendi aqui... Como assim não fica em desvantagem com outros colegas? Ou seja, eu acho que sem aparecer, né? Porque isso, no caso,
é um marketing, eu acho que é isso que ele quer dizer. Não entendi muito bem essa aspa. A FENAPAF, contudo, ainda não foi procurada formalmente por nenhum representante da EA Sports ou outra desenvolvedora, mas afirmou estar aberta ao diálogo institucional. Além disso, a federação ressaltou que não representa apenas os jogadores brasileiros, mas também todos os atletas profissionais, independente da nacionalidade, que atuam no país. Jogadores procuram a FENAPAF. Com os rumores do retorno do Brasileirão ao jogo da EA Sports ganhando força nas últimas semanas, a FENAPAF foi procurada diretamente por jogadores brasileiros. Além disso, o presidente da LFU, Marcelo Paz, abordou a questão da imagem dos atletas em reunião com a entidade. A FENAPAF existe para garantir que o atleta seja tratado como pessoa, protagonista e ídolo, e não como produto, destacou Borsato. A federação reforça que muitos jogadores ainda não têm acesso à assessoria jurídica adequada e sequer sabem que possuem direitos relacionados à exploração de imagem em plataformas como os videogames. Aqui fala um pouco do histórico da EA Sports e atuação coletiva. A FENAPAF já teve papel central em disputas judiciais contra a EA Sports no passado. Em 2020, a entidade venceu uma ação na qual a empresa norte-americana foi obrigada a pagar direitos de imagem a jogadores brasileiros usados sem autorização. Hoje, porém, a abordagem da entidade é outra. Não somos parte de nenhum processo judicial, diz eles. Estamos priorizando o diálogo como o melhor caminho. A estratégia é buscar um acordo coletivo por meio de uma convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, evitando a fragmentação das negociações e garantindo proteção ampla a todos os atletas. E aqui a parte final explicando que a CBF, a Libra e a LFU devem participar desse acordo. Outro ponto reforçado por Jorge é o papel das demais entidades do futebol brasileiro no processo. CBF, Libra e LFU são bem-vindas à mesa de negociação. E aqui explica-se, né? Felipe, vamos lá. O que eu acho? Aqui tem eles atualizando sobre que o Brasileirão deve retornar ao IEFC 26 previsto para ser lançado esse ano. Geralmente o jogo é lançado em setembro ou outubro, fim de setembro, início de outubro. Geralmente é isso. Meu ponto eu acho difícil, tá? Pra quem não sabe, eu já fui um jogador semi-profissional disso aqui. Eu não posso jogar isso aqui nas festas, eu sou expulso das festas, o Felipe já é testemunha, porque, né, faço família. Família, sem graça, ninguém gosta de jogar comigo. Mas enfim, isso é papo para outro dia. A questão é, Felipe, que, cara, esse jogo já está em produção. E ele já deve estar em fase final de formatação, cara. Porque a gente já está em julho e o jogo vai ser lançado nos próximos meses. Ele é lançado depois que começa a temporada europeia. Né? E aí, assim, o que eu acho, tá? Se houver um acordo e tiver os clubes brasileiros lá, ainda que tenha um acordo pelos nomes dos jogadores, a gente vai ver esse EFC, ainda que tenha os jogadores lá, o que eu acho difícil, essa negociação se dá em tão curto tempo, a ponto da gente ter os jogadores licenciados, é que os jogadores vão estar lá, mas fatalmente as suas habilidades técnicas, como as suas faces, não vão ter tido tempo de fazê-las. Então, eu acredito... E outra, a EA é bastante preguiçosa com ligas que não são de destaque, tá? Se você vai olhar, por exemplo, assim, você pega tipo... vou escolher aqui, hoje eu vou jogar com o Real Zaragoza. Aí você vai no zagueiro do Zaragoza, dificilmente tem a cara do zagueiro do Zaragoza. Os caras pegam esses jogadores menos... Tem o nome, mas eles pegam esses caras e fazem qualquer jeito, assim. Genérico. Então eu não sei qual que é a condição que eles vão dar pros jogadores brasileiros em termos de destaque, mesmo quando eles tiverem os direitos. Isso é uma dúvida que eu tenho. Segundo, ainda que eles queiram dar o destaque, é muito pouco tempo hábil para digitalizar todos esses jogadores em 3 meses para lançar o jogo. 2, 3 meses. O ideal então, seria para 27. Eu acho que em 27 a gente pode ter um outro contexto. Aí sim, com todos os brasileiros jogadores ali e de repente pelo menos os principais com as suas reais faces, para que eles sejam destaques, inclusive no Ultimate Team, né? Eu acredito que é isso que vai acontecer. Pro 26 eu não tenho tantas esperanças assim. Pode ser que tenha a liga em termos de clubes, mas
não vai ser o jogo que a gente ainda sonha em jogar. Essa é a minha expectativa, dadas as datas que a EA Sports trabalha com os lançamentos dos seus jogos. Outra coisa que eu tenho que criticar aqui, o lançamento anual desse jogo. Cara, não tem necessidade nenhuma de você lançar um jogo por ano. Os jogos mudam. Tem uma atualização, Os jogos mudam muito pouco, cara. Você poderia ter uma atualização paga, sabe? Pra você e lançar um jogo bom, diferente a cada 3 anos. Pra EA, inclusive, ter tempo pra produzir um jogo melhor a cada 3 anos. 4 anos. Os estádios, né? Sabe? Fica sempre uma atualização do jogo anterior. Evolui muito pouco, porque hoje não tem mais concorrência direta. A Konami não é mais concorrente, como tinha antigamente com o PES. Então os caras são a única empresa que fazem jogo de futebol, fazem um jogo nas coxas. Os últimos jogos são os piores jogos já feitos. Isso não é só dito por mim, mas por todos os pro players, os caras que jogam profissionalmente. E no fim do dia a gente acaba comprando porque é o único jogo de futebol que tem à disposição atualizado. Então isso poderia mudar, sabe? Mas, dito isso, a empresa está absolutamente bilionária, tá ganhando e ganhando dinheiro com cartinhas ano que passa, com o Ultimate Team, e tá pouco se fudendo pro público. Então, isso é uma mais pena. Zoado. Isso eu já falei zoado, aqui naquele outro corte que a gente fez sobre esse tema. É um dos fatores que me desanima a jogar videogame de novo, é justamente essa baboseira aí. Tava até discutindo com um amigo meu, Carlinhos, viciado em videogame. Se ele ver esse corte aí, ele vai saber. E ele falou, pô, vi o corte de vocês lá falando sobre os jogos e tal. Cara, eu jogo, etc. Aí eu falei, velho, mas o que desanimou Aí ele, pô, eu jogo, é mó legal ainda, que não sei o que, você tem que jogar online com a galera. Eu falei, cara, essa porra desse Ultimate Team aí desanima de jogar, cara. Aí ele, não, isso é verdade, isso daí acabou com o jogo. Virou uma questão monetária, assim. E é isso, cara. Virou uma questão de ganhar dinheiro, os donos do game ganharem dinheiro. Por isso que é um negócio que me desanima. Antes eu gostava de sentar a minha bunda no sofá e me divertir, tá ligado? Não querer ficar com 12 pessoas na live jogando um jogo, cada um sendo um jogador. Isso aí não é Ultimate Team, tá? Isso aí é o modo... Modo carreira? Não. Isso é um modo... Lembre aí pra mim, gente. Eu lembro que tinha campeonato disso aí, cara. O Murilo, que faz o programa com a gente, narrava, inclusive. O Ultimate Team é aquele que tem as cartinhas pra jogar, você monta seu time. Esse é o modo... Pro Clubs. Pro Clubs. É isso aí, gente. Bem lembrado. É que eu não gosto de jogar Pro Clubs, então não lembrei o nome, mas enfim. Nossa, isso daí também é outro bagulho... Nossa, zoado. Eu acho zoado também. Eu não gosto, nunca gostei. Nossa, o meu negócio era pegar o Arsenal e jogar a Premier League, assim, tentar ganhar, tá ligado? Era da hora demais, velho. Pô, gostava muito, mas... Enfim, acabaram com o jogo, velho. Acabaram com o jogo. O jogo não é mais divertido, esse é o problema. Não é. E aí você vai querer jogar com o seu time, os jogadores são diferentes, não tem o estádio. É muito ruim. É ruim demais.